Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire aqui no CEPEM, o melhor curso preparatório para carreiras policiais administrativas do Brasil. Então olha só, fica conosco. Hoje nós vamos trabalhar o que? O simulado de português, simulado na verdade da PM Pernambuco, não é? E aí nós vamos corrigir com vocês as questões de língua portuguesa. Gostou? Você gostou do simulado? Foi bom? Pois é, o simulado ocorreu no dia 26, no domingo, e aí você vai conosco observar esse gabarito aqui, tá certo? Então, olha só, vamos começar com essa correção, mas antes eu quero dizer o seguinte, olha, você que está fez o simulado, tá certo? O simulado é importante para sempre aferir as questões. Não adianta você estudar e não saber como é que está seu nível. O nível você precisa discutir onde? Você precisa discutir com a questão do simulado. Mas olha, tem ainda dúvida? Tem alguma situação? Vem pra gente. Nós temos o online, nós temos o presencial aqui no CEPEM, tá certo? O melhor curso preparatório para todo tipo de carreira aqui no Brasil. Então olha só, pessoas, vamos embora, vamos trabalhar aqui. Então vamos lá. Pois é, vocês viram lá a prova do simulado de vocês, versou aí várias questões, não é isso? Versou várias questões que podemos dizer o seguinte, são questões que a banca, o Instituto AOCP, ela está acostumada a trazer. Ou seja, nós fazemos um grau de incidência, só colocar aqui para vocês, nós colocamos aqui, nós fazemos o seguinte, olha, tudo nosso é muito bem organizado. Preste atenção. Fazemos um quadro de incidência, e vemos qual é o tipo de questão que mais aparece para vocês. Então, de posse dessa informação, quando nós fazemos esse grau de incidência, a gente vai e propõe um simulado para vocês. Esse simulado, provas lá do Instituto AOCP, são todas questões do Instituto AOCP, e vamos entender conosco como é que vai ser esse simulado. Vamos lá? Então, preste atenção. Vamos começar aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte, você vai encontrar lá, ó, preste atenção, você vai encontrar aqui, ó, um texto, tá? Um texto que eu diria que é um texto que é grande, hein? Ele pega aí metade de uma parte da folha, é um texto interessante. O que é que você vai fazer? Antes de ler o texto, você vai para as questões. E aí a questão de interpretação, deixa eu colocar aqui, ó. A questão de interpretação são questões que são recorrentes na prova do Instituto AOCP. Sempre você vai encontrar uma, duas questões. Lembrando, nós temos um grau de incidência que temos interpretação, parte de semântica, colocação pronominal, conjunção, regência e concordância verbal. E além de pontuação, são os elementos que eles são, preste atenção, cristalizados na prova do Instituto AOCP. Sim, sempre temos esse tipo de questão aí na prova do Instituto AOCP, tá certo? Então vamos ver comigo aqui, preste atenção, vamos lá, vamos entender esse conteúdo aqui. Então, o texto diz o seguinte, a partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. Ele quer, a partir da leitura do texto, assinar a alternativa correta. Quando temos questões desse tipo, não adianta fazer muita coisa. A gente primeiro, você pode fazer a estratégia de olhar as alternativas, para que depois você vá ao texto já procurando lá com aquele olho de lince, observar quais são os elementos mais que estão mais pulgares ali, que estão mais cristalizados dentro do texto. Então ele fala aí, ó, a parte da leitura do texto assinala a alternativa. Primeiro tem que conhecer o texto. O texto é Tédio, a missão. É um texto adaptado de André Bernardo, tá certo? Foi publicado na revista Galileu, lá de março de 2016. Então, ó, se você está lendo essa revista agora, é só porque seus antepassados sentiram medo, muito medo. Não fosse por isso, a espécie humana já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. É o medo, diz os cientistas, que nos coloca em estado de alerta e nos prepara para lutar ou fugir diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Mas e o tédio? Para que serve? Onde vive? Do que se alimenta? Ora, se o medo nos ajuda a evitar o perigo, o tédio nos encoraja a explorar novos territórios. Explica, observe que tem uma citação, aspas aqui, ó, a fala não é do autor, explica a psicóloga britânica Sandie Mann, da Universidade de Lancashire, no Reino Unido. Uma das poucas cientistas especialistas no assunto.
Abre mais uma vez aspas e diz: se nossos antepassados não tivessem sentido tédio, a humanidade não se teria realizado inúmeras façanhas. Sandy prova o que diz no estudo Being Bored at Work can make us more creative. Sentir-se entediado no trabalho pode nos tornar mais criativos. Isso é uma livre tradução. Publicado na revista Britain's Psychological Society. Primeiro, ele submeteu um grupo de 40 voluntários a uma atividade para lá de maçante aí é demorada, copiar por 15 minutos uma extensa lista de números telefônicos. Um segundo grupo, com a mesma quantidade de participantes, foi poupado dessa tarefa inglória. Depois, Sandy solicitou às duas turmas que bolassem o maior número possível de uso para 2 prosaicos copos plásticos. Resultado: o grupo submetido à tarefa enfadonha saiu-se melhor no teste. O tédio é um excelente aliado da criatividade, assegura. Mas turbinar a criatividade não é a única vantagem do tédio. O neurocientista canadense James Dunker, da Universidade de Waterloo, aponta outra. A necessidade de mudança, segundo ele, permanecer muito tempo parado em um mesmo lugar, por exemplo, pode ser prejudicial à sobrevivência de uma espécie, pois torna o animal mais vulnerável à ação de predadores. Quando queimamos o dedo, a dor nos avisa que precisamos retirá-lo o mais depressa possível de perto do fogo. Quando sentimos um gosto ruim na boca, um nojo nos alerta que aquela comida pode estar estragada. Exatamente o mesmo processo acontece quando sentimos tédio. Ele é uma espécie de alarme que dispara sempre que algo precisa ser mudado em nossa vida, compara o professor. A partir da leitura do texto, assinala a alternativa correta. Uma vez que atualmente não enfrentamos ameaças reais, o medo não deveria mais existir. Segundo o texto, eu tenho essa situação. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. Não. Uma vez que atualmente não enfrentamos ameaças reais, o medo não deveria mais existir? Não. Ora, o fato de não enfrentarmos ameaças reais, que isso não é verdade, não faz com que o medo deixe de existir, ou que ele deveria não existir de forma nenhuma. O tédio tem relação tanto com a criatividade quanto com a necessidade de mudança. Parou? Quando ele traz a ideia de que as pessoas ficaram paradas lá, ou que a ideia que as pessoas que fizeram aquela atividade inglória lá, elas começaram a ter um princípio de criatividade, e com essa criatividade, obviamente, traz uma mudança de comportamento. Então, o tédio tem relação direta tanto com a criatividade, porque ele diz que deixa mais criativo, quanto com a necessidade de mudança, essa necessidade que se tem de fazer mudança para sair daquele estado. No final, ele fala que o tédio, ele é um alarme. Então, ele alarmou, você vai, obviamente, fazer uma relação nova, criar um princípio novo, uma novidade aí no processo. Letra B me parece a mais correta, mas vamos para a letra C. Ao total, 40 pessoas participaram do estudo realizado por Sandy Mann. Não, cuidado com essa informação. Veja, submeter um grupo de 40 voluntários a uma atividade lamaçante, copiar por 15 minutos. Um segundo grupo com a mesma quantidade, ou seja, não eram 40, mas eram quantos? 80! Eu não acredito que tu colocasse isso aí não, velho. Não. Presta atenção. D. O tédio, assim como o medo, é um sentimento útil, porém negativo. Opa! Assim como o medo é um sentimento útil, porém negativo. Não é o que o texto fala. O texto não fala nessa relação. Cuidado, muita gente deve ter colocado aí a letra D. Mas olha só, essa comparação do tédio com o medo, ele fala aqui, ó, preste atenção. Mas turbinar a criatividade não é a única vantagem do tédio. O tédio tem vantagem. Tá certo? Ele tem vantagem, tá certo? Ele é sentimento útil, porém negativo, não necessariamente. Então ele fala aí o seguinte, ó, o tédio é um excelente aliado da criatividade. Então ele não pode ser uma relação negativa. Se ele é excelente, ele não pode ser negativo. Preste atenção a isso aí. Segunda, então, gente, letra B, ainda tem a letra E. Há muitos psicólogos que fazem pesquisa sobre tédio. Não, ela é a única, ela é uma das maiores especialistas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó.
ela fala aqui, ó, exatamente, cadê a ponta? Aqui, um neurocientista canadense, ele fala que ela na verdade, traz a ideia da Sandy, né? Da Sandy, que ela é ela é expert nesse processo, mas não é o processo aí, não fala outros cientistas, né? Não fala outros cientistas. Ela tem uma colocar aqui, ó, uma coisa interessante, deixa eu ver aqui, mas o TED é para quê? Encorajava a explorar, explica a psicóloga britânica, cientista especialista no assunto. Uma das poucas cientistas, então não tem muitos. Uma das poucas cientistas, então letra B é a correta nessa primeira questão. Quem marcou letra B, parabéns, parabéns, tá certo? Você merece aí. Você merece nossos aplausos, mas você precisa caminhar. Vamos para a segunda questão, vamos lá. A segunda questão diz: assinale a alternativa em que o verbo sair apresenta o mesmo sentido que em o grupo, veja só, assinale a alternativa em que o verbo sair apresenta o mesmo sentido que em grupo submetido à tarefa enfadonha, saiu-se melhor. Saiu-se melhor. Aí ele diz, esse saiu melhor, é que ele, na verdade, é uma relação de competência, né? Ou seja, um resultado, não a situação de você ir embora, de você sair. Então, na verdade, preste atenção, não temos essa relação. Aí ele diz aí o seguinte, preste atenção. Seu livro acaba de sair. Esse sair, preste atenção, tem o mesmo sentido, gente. Esse tipo de questão é uma questão típica, muito típica na prova do Instituto AOCP. Ele busca a semântica a partir do verbo. Então ele quer saber se o verbo tem a mesma semântica de outras frases. Gente, 2023, 2022, 2021, 2020 são questões que a banca versa sobre esse tipo de questão. Preste atenção. Seu livro acaba de sair. Esse sair acaba de ser impresso. É diferente da tarefa enfadonha, saiu-se melhor. Ele, na verdade, saía como resultado. E a que acaba de sair é que a ação foi acabada no sentido de impresso. Mariana vai sair na escola de samba. Ela vai sair na escola de samba. Ela vai participar do desfile da escola de samba. É o mesmo sentido de saiu-se melhor? Participou melhor? Não. João saiu da escola e foi direto para casa. Esse saiu da escola é o ato direto de você sair de um local, de você deixar um local. Eu me saí mal no teste de ontem. Eu me saí, o meu resultado. A mesma coisa aqui, leia-se resultado. Então, o grupo submetido à tarefa enfadonha teve um resultado melhor. Eu me saí mal, meu resultado foi ruim no teste de ontem. A relação aí de sair do comando da questão, da segunda questão, para a letra B é a mesma. Então a letra D é a resposta correta. Esta mancha não quer sair, ela não quer deixar. Opa, diferente daquilo que foi expresso lá na segunda questão. Gente, cuidado, esse tipo de questão são questões que têm aparecido com muita força lá na prova do Instituto AOCP. Fique atento a isso, fique muito atento a essa relação, tá? Vamos para a terceira questão. Vou mostrar aqui a terceira questão. A terceira questão é o seguinte: assinar a alternativa em que o termo destaque não poderia ser substituído adequadamente por aquele entre parênteses. Olha, mais uma vez é uma questão de semântica. É uma questão de semântica. E o que diz essa questão de semântica? Semântica é sentido, gente. Semântica é sentido. Beber uma aguinha para a garganta melhorar. Olha só. Eu tenho aqui o seguinte. Assinar a alternativa em que o termo destaque não poderia ser substituído adequadamente por aquele entre parênteses. Uma atividade para lá de maçante, tediosa. Gente, cuidado que ele disse não. É outro comum, olha para mim, olha para cá. Vê só. O Instituto AOCP trabalha muito com essa relação do não. Você está acostumado a marcar a correta, mas ele quer a errada, ele quer a incorreta. Preste atenção.
Tá certo? Vamos lá, vamos começar aqui. Então preste atenção. Aí ele diz assim, ó, uma atividade para lá de maçante. Maçante é tediosa. É aquilo que é demorada, causa um certo tédio. Então essa está correta. Ele quer a que não é a correta. Foi poupado dessa tarefa em glória. Em glória. A palavra glória, só observar o quê? O que é que você observa? Você observa o prefixo in, um elemento de negação. Inglória, ou seja, aquilo que não é glorioso, aquilo que não é bom, aquilo que não é interessante. Já a palavra modesta é simples, significa simplicidade. Então não tem relação inglória com modesta neste contexto. Não posso dizer. Então a letra B é errada e é justamente a que ele quer. Por quê? Porque ele quer a que não possui, não poderia ser substituído por essa do parênteses. Então, observe que nós temos aí a letra B, está fazendo todo sentido. Mas vamos observar as demais. 2 prosaicos copos plásticos. Olha só. E aí, Augusto? Essa palavra aí. Como é que a gente faz essa palavra? Essa palavra é uma coisa bem interessante. Preste atenção. Porque se você for observar, a palavra, preste atenção. Prosaico, na verdade, preste atenção. Prosaico é um adjetivo, certo? Ele é um adjetivo. Ó. 2 prosaicos copos plásticos. Então, na verdade, o que acontece? A palavra prosaico, ele se refere à prosa. Prosa é aquilo... deixa eu botar aqui para vocês verem. É todo o texto que ele é escrito de forma corrida. Prosa, existe a prosa e a poesia. Esse é um elemento literário muito importante. Então tem que saber quando um texto é literário pela relação da prosa ou pela relação da poesia. Poesia é o poema em si, a prosa você tem lá o conto, você tem o romance, você tem lá todos os outros gêneros literários que são pertinentes aí na questão. Mas vejam, então prosaicos, copos plásticos, triviais. Triviais é uma coisa normal. Prosaico, na verdade, é aquele que está muito... que não é poesia. Prosaico é que não é poesia. Vamos lá. Prosaico é aquilo que não é poesia. Então, preste atenção. Prosaicos, copos plásticos. Eu posso colocar aí prosaico por triviais. Triviais é uma coisa comum, normal. Não tem essa relação. Logo, a letra C está errada. O grupo submetido à tarefa enfadonha. Enfadonha. E, na verdade, prosaico e triviais. Desculpa, gente. Prosaico e triviais. A gente tem uma questão de dizer que não é literatura, mas deixa eu só reformar aqui. A letra C, quando eu venho para a questão, eu observo que é o seguinte. 2 prosaicos copos plásticos é, na verdade, aquilo que é escrito de forma prosaica por extensão. É uma coisa que é prosaica, é aquilo que é o texto corrido, então o texto normal, o texto comum. Então esse texto comum, ele traz como trivial uma ideia de comumente, uma ideia de que é comum, algo que é normal, uma análise normal desse processo. Eu aqui fiz uma análise diferente aqui, porque o texto está escrito em forma conotativa. Desculpa, gente. Na letra C, ela tem relação prosaica e trivial, tudo certo. Ele quer errada. O grupo submetido à tarefa enfadonha e tediosa, a mesma coisa, de maçante e tediosa. Mesma coisa, a letra D está perfeita. E letra E, turbinar é a mesma coisa de potencializar. Você turbina um carro, você potencializa, você turbina uma conversa, você turbina um investimento, você potencializa. Então a única que não está no modus aí aceitável é a letra B. Essa é a questão que nós precisamos observar. É a letra B aí, a relação de inglória, de que gente e de modéstia. Perfeito. Muito bem. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ele diz assim, assinala a alternativa em que o termo em destaque pode ser movido para outra posição sem que isso infrinja as regras de colocação pronominal. Olha para cá. Colocação pronominal é algo muito importante, toda prova do Instituto AOCP aparece, toda prova aparece, não tem o que fazer. Sempre vermos questão de colocação pronominal, lembrando que a próclise é sempre a mais correta. Cuidado nas palavras atrativas, temos em termos de 10 palavras que atraem a próclise. A mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, ela só ocorre quando o verbo está no futuro, ou do presente ou do pretérito. Já a ênclise, ele ocorre só quando
o pronome vem depois do verbo, ele ocorre principalmente quando a oração começar com verbo, visto que não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Vamos lá, qual que infringe as regras aí? O grupo submetido à tarefa enfadonha saiu-se melhor. Ele quer que esteja errada, tá? Veja, o grupo submetido à tarefa enfadonha saiu-se melhor. Ele quer aquela que sempre não melhor, não é aquela errada não. Ele diz o seguinte: eu posso trocar sem que haja erro, sem que infrinja erro. Olha, gente, você vai sempre observar o pronome. Olhou o pronome, viu que ele está depois do verbo, isso aqui é chamado de ênclise. Para que ele venha para cá, você só observar o que vem antes do verbo. O que é que vem antes do verbo? A palavra enfadonha. Enfadonha é um adjetivo, ele não atrai próclise. Quando isso ocorre, a próclise ela é nada mais, nada menos do que o quê? Ela é que nós chamamos aí de facultativa. Então, significa que esse pronome ele pode vir para frente do verbo sem que isso prejudique as regras de colocação. Então, o grupo submetido à tarefa enfadonha, se saiu melhor ou saiu-se melhor, as duas formas estão corretas, estão corretíssimas. Ele quer, tá certo? Estão corretíssimas. Sem que se infrinja. Então, veja, ele vai ser, temos essa relação aqui na quarta, você pode colocar se saiu melhor e saiu-se melhor, tanto faz. Agora, olha aqui, ó. Se o medo nos ajuda a evitar o perigo, ele pergunta se esse pronome ele pode vir para depois do verbo. Ó, pode ser movido para outra posição sem que isso infrinja. Olha, se o medo nos ajuda, se o medo ajuda-nos, preste atenção que eu tenho uma oração, preste atenção, uma oração coordenada subordinativa. Eu tenho um se, que é uma ideia que é uma ideia de condição. E isso vai atrair a questão da próclise. O pronome não pode ficar depois do verbo, tá? Até porque eu tenho ajuda a evitar. Eu tenho, na verdade, aqui essa não pode ser uma ênclise aqui, porque eu tenho uma locução verbal aqui, ó, com verbo no infinitivo. Então não poderia ficar aqui uma ênclise do verbo ajudar. Se o medo ajuda-nos a evitar o perigo, não teria o mesmo sentido. Então, se eu mudar, vai dar complicação. Tá certo? É o medo, dizem os especialistas, que nos coloca em estado de alerta. Observe que é o NUS que está grifado. É só observar o que vem antes. O que é que vem antes? O que? O que é nada mais, nada menos que um pronome relativo ou uma conjunção integrante. E ele vai obrigatoriamente, ele vai atrair a próxima. Não tem outra posição para esse infeliz que não seja antes do verbo, certo? Por conta do que. Aí eu tenho agora o D. Sentir-se entediado no trabalho pode nos tornar mais criativos. Esta aí, aí é que eu não poderia colocar ele no início, porque está iniciando a oração. Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Não existe se sentir entediado no trabalho pode nos tornar mais criativos. Não, sentir-se, primeiro mudaria o sentido. Né? Porque isso aí, em princípio, ó, sentir-se, quem se sente entediado no trabalho não é uma relação de conjunção, tá? É pronominal. Então, estaria errado por dois cantos. Primeiro, estaria errado pela gramática, porque eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono, e o sentido também não seria o mesmo. Do que se alimenta? Gente, teve o que antes do pronome? Só pode ser próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo, então significa dizer que essa posição aqui não pode sair. A letra A é a correta da quarta questão. A quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: a espécie humana já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. Ele grifa o verbo haver aí. E ele pergunta, esse elemento em destaque é um adjunto adverbial de tempo, tá? É a forma futura do verbo haver, futura do verbo haver, é presente, existe. Tem o mesmo sentido que existe, tá? Tem o mesmo sentido que existe. Tem como sujeito a expressão a espécie humana ou ele é impessoal? Preste atenção. O termo em destaque. A espécie humana já teria desaparecido da face da Terra há muito ano. Na verdade, não é existir. Essa relação aqui há muito tempo é uma relação de tempo transcorrido, tempo que já passou. Então, se é um elemento de tempo que já passou, preste atenção. Nós temos aí uma relação de tempo. Então, ele é um verbo impessoal. Todo verbo haver no sentido de
de existir, ocorrer, aconteceu, que indicar tempo decorrido, nós temos uma relação de impessoalidade. Ele é impessoal. Assim como é o verbo fazer indicando o tempo, o verbo ser ou estar fazendo tempo, indicando tempo ou clima, então são verbos impessoais também. Então fica atento a isso aí, tá? Sexta questão. Os termos primeiro e depois presentes no segundo parágrafo do texto, o que é que eles são? São numerais, são conjunções, atuam como modificadores substantivos na oração, o que é que eles são? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que voltar é lá no segundo parágrafo do texto. No segundo parágrafo do texto, eu tenho aqui, ó, a palavra primeiro que ele fala, tá certo? Ele fala a palavra primeiro e a palavra depois. Então, você tem aí, preste atenção, olha só. Você tem lá, primeiro, ela submeteu, primeiro é uma relação de quê? De ordem, numeral. E aí a palavra depois, né? E aí, na verdade, primeiro ela submeteu um grupo parará, 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 uma extensa lista de números. No segundo grupo, com a mesma quantidade de passos, foi poupado dessa tarefa em glória. Depois, vamos lá, primeiro e depois. Vamos lá, respectivamente. Ou não? Não, ele fala nos dois, não fala respectivamente. Quando eu falar aí primeiro e depois, ele diz o seguinte, preste atenção. Ele é uma relação, são numerais, o primeiro até o numeral, depois não é numeral. São conjunções de forma nenhuma. Não estão ligando orações, nem ligando termos de mesma função sintática, não estão. Eles atuam como modificador de substantivo na oração. Se atuasse como modificador de substantivo na oração, teríamos uma outra classificação. Então seria uma relação adverbial, então, uma relação de adjetivo. Então não atuam como modificadores. Atuam na organização lógica das partes do texto, ou poderia ser substituído por primeiramente e atrás, respectivamente. Primeiramente até que poderia, mas respectivamente não. Teria que depois, com o tempo, com o passar do tempo. Então, olha só, eles, na verdade, atuam na organização lógica das partes do texto. Tanto que eles estão iniciando o parágrafo, iniciando períodos, primeiro e depois. Então, eles têm, observe que tem uma vírgula depois dele, porque eles são elementos de organização. Funciona nesse papel de organização de que, gente? De organização da ideia lógica das partes do texto, ou seja, iniciando um período, iniciando uma relação de parágrafo. Então, na verdade, a sexta questão, eles não são numerais, não são conjunções, muito menos eles modificam o sentido substantivo, né, como um elemento muitas vezes até de adjetivo. Não pode ser substituído por primeiramente nem por atrás, mas ele traz uma ideia de quê? Traz uma ideia tecnicamente de quê? De organização lógica das partes do texto. Então, preste atenção. Sexta questão é letra D. Sexta questão é letra D. Essa daqui. Se você marcou diferente, você errou essa questão aqui. Mas na sétima questão, ele quer saber de pontuação. Pontuação é um elemento muito importante. Pontuação é um elemento que, vamos dizer aí, é o elemento que mais aparece nas provas de concurso do Instituto CP. Ou melhor, não é o número de questões, mas é recorrente, tá? Assinala a alternativa em que as vírgulas isolam o adjunto adverbial. Vamos lá. É o medo, dizem os cientistas. Dizem os cientistas, não é uma relação aí de adjunto adverbial. Aqui, na verdade, é uma que nós chamamos de oração intercalada. Então, é o medo, dizem os cientistas. Então, dizem os cientistas, é uma oração intercalada. Não pode ser utilizar duas vírgulas para isolar, mas não é considerado um adjunto adverbial. Não fosse por acaso, não fosse por isso, a espécie humana já teria desaparecido. Observe que a expressão que está isolada é essa aqui, ó. Não fosse por isso. Mas alguns só tem uma vírgula, mas está isolado pelo ponto parágrafo. Não fosse por isso, a espécie humana não teria desaparecido. Não fosse por isso não é um elemento adverbial. Para ser um adjunto adverbial, tem que trazer uma relação de modo, tempo, enfim, né? Letra C. Nós temos copiar por 15 minutos, agora sim. Copiar uma extensa lista de números telefônicos por 15 minutos. Por 15 minutos é o tempo que é utilizado, tá certo? A fim de copiar uma extensa lista de números telefônicos. Então, por 15 minutos, traz uma relação temporal, por isso, ele é um elemento adverbial, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, letra D, permanecer por muito tempo parado em um mesmo lugar, por exemplo, pode ser prejudicial. Observe que permanecer por muito tempo
parado no mesmo lugar, tem a primeira frase, por exemplo, não é um elemento de adjunto adverbial, mas é um elemento explicativo que vai trazer uma explicação, vai trazer aí uma exemplificação, não é considerado um adjunto adverbial. E por último, quando sentimos um gosto ruim na boca, o nojo nos alerta. Eu tenho aqui, essa vírgula está separando uma oração subordinada adverbial, uma oração subordinada adverbial de tempo de uma outra oração. Logo, a letra E também não está certa. A única correta aqui é a letra C, copiar por 15 minutos. É a letra C a resposta correta. Bem, na oitava questão, assinala a alternativa em que a preposição contida no fragmento não é seguida de um artigo. Essa é muito tranquila, gente, mas é porque ele não grifou a preposição. Mas vamos lá, preste atenção. Se o medo nos ajuda a evitar o perigo, se o medo nos ajuda a evitar o perigo. Assinala a alternativa em que a preposição contida no excerto não é seguida de um artigo. A preposição é essa. Se o medo nos ajuda a. Ele não está seguida de nenhum artigo, por isso não tem crase. Tá certo? Porque antes de verbo não se coloca artigo. A letra A está correta. Solicitou às duas turmas que bolassem. Ele solicitou alguma coisa, alguém, a quem? Às duas turmas. Então, solicitou às duas turmas. Ele aí, nós temos a crase, tem a crase que está apresentando uma preposição, mais um artigo. Está certíssimo. Ou seja, ele que aqui não é seguida. A letra A que não é seguida, a letra B é seguida. A letra C, muito simples. Se tem crase, temos a preposição mais um artigo. Então, também ela é seguida de artigo. Letra D. 40 voluntários a uma atividade. Presta atenção. Augusto não tem crase, mas eu tenho outro artigo aqui, a uma atividade. Então, eu tenho o artigo, a preposição e o artigo indefinido feminino. Não tem crase porque antes de artigo feminino indefinido não se coloca crase. Tá? E letra E. Torna o animal mais vulnerável a. Se tem crase, tem a presença de uma preposição mais um artigo, então a única correta é a letra gente? Letra A. Bem, como é que você está aí no seu simulado? Você está acertando tudo? Você tem que acertar tudo no seu simulado. Se você está acertando tudo, parabéns. Se está errando, anota aí para poder fazer mais questões deste conteúdo. Tá? Nona questão, conteúdo de quê? De acentuação. É o conteúdo que tem desaparecido da prova do Instituto CP. Não tem aparecido em todas as provas, mas é bom sempre estudar. Ele quer assinar a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Você é oxítona, está é oxítona, só que a palavra só, ela é monossílabo. E a palavra as ela é acentuada por ser uma preposição mais um artigo. Então, nesse caso, a letra A está completamente fora do baralho, aí, fora de questões. Tédio, paroxítona terminada em ditongo. Território, paroxítona terminada em ditongo. Tradução, não tem acento. Então, já está errada a letra B. Letra C, aí eu tenho espécie, paroxítona terminada em ditongo. Sobrevivência, paroxítona terminada em ditongo. Retirá-lo, oxítona. Oxítona terminada em vogal. Nesse caso, nós temos aí, está errado já a letra C. Vamos para a letra D. Britânica, proparoxítona, telefones, proparoxítonos e números proparoxítonos. Além da palavra psicóloga, que também é proparoxítona na letra D. Letra D é a resposta correta dessa nona questão. Já a letra E, na verdade, ele traz missão nem acento tem, então já está fora. Então a única correta é a letra D, é a questão britânica, telefônica, números e psicóloga, que são todos o que? Proparoxítonos, tá certo? E agora, para terminarmos terminarmos a aula de hoje, na verdade, essa correção de hoje, nós vamos fazer o seguinte agora, preste atenção. Nós vamos observar a última questão. A última questão, ele diz o seguinte, preste atenção. Olha só. A última questão, ele diz assim. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não é um objeto do verbo. O que é objeto? É complemento do verbo. Isso é função sintática. Estude isso. Está lendo essa revista. Quem lê alguma coisa. Está lendo o que, gente? Está lendo essa revista. Então, a letra A, ela é um objeto. Ele que aqui não é. Não teria realizado. Quem realiza alguma coisa. Ele realizou o quê? Inúmeras façanhas.
Então, inúmeras fações, o objeto direto do verbo aí teria realizado, tá? Dizem os cientistas, vamos ver aí, preste atenção, dizem os cientistas, quem diz alguma coisa, mas quem é que disse? Os cientistas dizem, cientistas não é objeto, isso aqui é sujeito, porque quem diz alguma coisa, eu não digo os cientistas, eu digo alguma coisa, alguém. Então, nesse caso, os cientistas é sujeito e não objeto direto. Então, a letra C é a resposta dessa 10ª questão. A letra D é queimamos o dedo, quem queima alguma coisa, queimou o dedo é objeto direto. E sentiram medo. Quem sente alguma coisa, ele sente medo. Letra E é uma resposta. Letra E é um objeto, ele não é um elemento que não seja objeto. O único que é um objeto, um elemento que não é objeto, é a letra C, diz os cientistas. Então, quem diz alguma coisa, mas quem é que diz alguma coisa, não sei o que foi dito, mas eu sei quem disse. E quem foi que disse? Os cientistas, letra C, é a resposta correta. Então, gente, preste atenção. Domingo, vocês fizeram esse simulado, estão vendo agora a correção comigo. Teremos outros simulados também, tá certo? O CEPEM está preparando coisas boas para vocês, coisas novas, mas é preciso que você nos siga nas redes sociais, é preciso que você participe das nossas lives, mas principalmente é preciso que você estude com muita qualidade. Estudar qualidade somente com o CEPEM, somente conosco, que nós temos a melhor equipe de professores do Brasil. Então, gente, esse foi o comentário e a resolução da prova de português, e aí vocês verão a resolução das outras provas. Valeu, até mais, foi bom encontrar vocês. Até mais.